Quando meu vizinho colocou um bilhete embaixo da minha porta dizendo para eu não estacionar na minha própria garagem, eu ri. Achei que fosse algum tipo de pegadinha estranha. Mas, à 1 hora da manhã, eu estava de pé na janela, tremendo tanto que mal conseguia respirar. O que vi lá fora mudou tudo. Antes de continuar, inscreva-se e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Harper, tenho 29 anos e moro em um pequeno bairro suburbano com minha filha de 6 anos, ela. A vida não é fácil. Trabalho longos plantões como enfermeira e muitas vezes chego tarde em casa, exausta. Meu mundo gira em torno da ela, garantindo que ela esteja segura, feliz e amada. Naquela noite, eu tinha acabado de voltar de um plantão no hospital. Ela dormia no banco de trás, com a cabecinha encostada na janela do carro. Ela tinha ficado acordada esperando por mim e estava tão cansada que a levei no colo para dentro de casa, ainda de pijama de unicórnio. Lembro de tê-la colocado na cama, afastado seus cabelos do rosto e dado um beijo em sua testa. Quando desci novamente para pegar as compras no carro, percebi um pedaço de papel dobrado preso na porta da frente. Estranhei, porque nunca encontro nada assim ali. Peguei, achando que fosse um panfleto ou aviso de entrega, mas, ao abrir, congelei. O bilhete dizia: Harper, não estacione na sua garagem esta noite. Por favor, confie em mim. Fiquei olhando, confusa. Estava assinado por Mark, meu vizinho. Mark é um homem de meia idade, quieto, que mora ao lado. Sempre na dele, nunca causa problema e, para ser sincera, nossas conversas nunca passaram de poucas palavras. Por isso, o bilhete pareceu tão fora de contexto. Não consegui evitar uma risada nervosa. Parecia cena de filme de mistério. Cheguei até a mandar mensagem para minha mãe: Mãe, você não vai acreditar nisso. Mark tinha acabado de me dizer para não estacionar na minha própria vaga. O que era aquilo? Uma pegadinha? Respondi para minha mãe, e ela respondeu quase na mesma hora: talvez ele esteja tentando dar em cima de você. Revirei os olhos e larguei o bilhete no balcão. Não parecia nada sério, mas, só por precaução, deixei o carro estacionado na rua naquela noite, achando que seria apenas uma história engraçada para contar depois. Naquele momento, eu não fazia ideia de quão sério aquilo realmente era. O bilhete do Mark não saía da minha cabeça, mesmo depois que estacionei o carro na rua e tranquei a casa. No início, tratei aquilo como uma tentativa estranha de ser simpático, talvez até uma piada sem graça. Mas, conforme as horas passavam, eu ficava cada vez mais inquieta. Por que ele diria algo tão específico? Por que justamente naquela noite? Não era o tipo de coisa que alguém fala sem um motivo real. Deitei tentando dormir, mas cada estalo da casa me deixava tensa. O vento balançava os galhos lá fora, e as sombras na parede se esticavam e se moviam como se estivessem vivas. Olhei para ela, encolhida sob as cobertas, abraçada ao coelhinho de pelúcia favorito. Aquela visão sempre me trazia conforto, mas também me lembrava de quanto eu tinha a perder. Se existisse a menor chance de o aviso do Mark ser sério, eu não podia ignorar. Por volta da meia-noite, finalmente adormeci levemente, quando um barulho me despertou de repente. Achei que fosse só uma lixeira tombando ou talvez um guaxinim. Mas então ouvi de novo, um arranhar suave, como metal raspando no asfalto. Sentei na cama, com o coração disparado. Me movi devagar, sem querer acordar ela, e fui na ponta dos pés até a janela da frente. Puxei a cortina só o suficiente para espiar lá fora. O que vi fez meu estômago se revirar. 2 homens estavam agachados perto da minha garagem. No começo não consegui entender o que faziam, mas os movimentos eram calculados e firmes. Um deles segurava algo na mão que refletia a luz. Aquilo brilhou por um instante, e então percebi que era uma faca ou um estilete. Minha boca secou na hora. Eles não estavam apenas rondando por ali, estavam fazendo alguma coisa. Inclinei-me mais perto, tentando enxergar melhor sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam enquanto eu encostava a testa no vidro gelado. Foi então que caiu a ficha: eles estavam cortando os pneus. Meu carro estava estacionado na rua, mas se eu tivesse seguido minha rotina normal e deixado na garagem, naquele exato momento estaria sob as mãos deles. Senti meu peito apertar quando o peso do bilhete finalmente fez sentido. Mark não estava brincando.
O pânico tomou conta de mim. Afastei-me da janela, tentando não fazer barulho. Meu primeiro instinto foi pegar o celular e ligar para o 190. Mas uma parte de mim hesitou. E se eles ouvissem? E se percebessem que estavam sendo observados? A última coisa que eu queria era que descobrissem que ela e eu estávamos dentro de casa. Ainda assim, eu não podia simplesmente ficar parada. Meus dedos tremiam enquanto disquei o número e encostei o telefone no ouvido. Quando a atendente respondeu, falei o mais baixo possível: tem 2 homens do lado de fora da minha casa. Eles estão mexendo na minha garagem. Por favor, mandem alguém. A voz dela era calma, mas firme, e pediu mais detalhes. Tentei explicar, mas as palavras saíam rápidas e entrecortadas. Ela me garantiu que os policiais já estavam a caminho e pediu que eu permanecesse na linha. Aquela pequena certeza me deu algum alívio, mas os minutos pareciam se arrastar como horas. Voltei à janela, quase sem forças para me manter de pé. Os homens ainda estavam lá, se movendo com uma calma assustadora, como se já tivessem feito aquilo antes. Um deles enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno recipiente. Estreitei os olhos, com o coração disparado, até que percebi o que era. O homem inclinou o frasco e despejou líquido pela garagem. O cheiro forte se espalhou pelo ar, inconfundível. Gasolina. Quase deixei o celular cair. Meu sussurro virou um suspiro agudo. Eles não estavam apenas vandalizando. Eles estavam planejando incendiar o carro. Apertei a cortina com tanta força que achei que o tecido fosse rasgar. Imagens invadiram minha mente, as chamas se espalhando, o calor consumindo tudo, ela presa no andar de cima enquanto eu tentava tirá-la de lá. Me obriguei a respirar em silêncio, sem querer denunciar minha presença. A atendente perguntou o que estava acontecendo e eu sussurrei: eles estão jogando gasolina. Por favor, venham rápido. O medo era tão intenso que parecia me sufocar, mas por baixo dele veio uma onda repentina de clareza. Mark tinha me salvado de cair direto em uma armadilha. Se eu tivesse estacionado na garagem, meu carro estaria encharcado de combustível, e uma faísca bastaria para transformar aquela noite em um pesadelo. Agachada junto à janela, observando aqueles estranhos se prepararem para algo impensável, todo o meu instinto gritava para proteger ela. Meu corpo tremia, as palmas das mãos úmidas de suor, mas eu permaneci imóvel. Não ia deixar que percebessem que estávamos acordadas. Naquela noite, enquanto esperava as luzes piscantes da polícia aparecerem, percebi o tamanho do perigo em que estávamos. E o pior era saber que aquilo não era uma pegadinha aleatória. Quem quer que fossem aqueles homens, tinham um motivo para me atacar. Continuei encolhida na janela, com o coração disparado como se fosse parar a qualquer instante. O cheiro de gasolina ainda pairava no ar, e a imagem deles se movendo com calma pela minha garagem não saía da minha mente. Cada segundo parecia uma aposta. Eu mantinha o telefone no ouvido, sussurrando atualizações para a atendente, rezando para que minha voz não fosse ouvida do lado de fora. Ela continuava dizendo para eu ficar calma e em silêncio: os policiais estão a caminho, repetia. Logo eles estarão aí. Mas o logo não parecia logo bastante. Meus olhos não paravam de correr até o relógio na parede. Cada minuto se arrastava como se fosse uma hora, e a cada segundo eu tinha mais certeza de que aqueles homens estavam prestes a acender um fósforo. Afastei-me da janela por um instante e subi de mansinho as escadas. Meu peito estava apertado enquanto conferia ela. Ela continuava encolhida na cama, a mãozinha apoiada no coelhinho de pelúcia. Ela parecia tão tranquila, completamente alheia ao perigo lá fora. Aquele cenário fez minha garganta apertar. Eu não podia deixar nada acontecer com ela. Nunca. Sussurrei para a atendente: minha filha está no andar de cima. Se eles colocarem fogo, não sei se consigo tirá-la a tempo. Minha voz falhou nas palavras. A atendente manteve a calma, garantindo novamente que a ajuda já estava perto. Ela me orientou a me preparar, só por precaução juntar o essencial em silêncio e me certificar de que conseguiria sair rápido, se fosse necessário. Aquelas instruções caíram sobre mim como um balde de água fria. Eu precisava estar pronta. Não podia simplesmente ficar encolhida no escuro, esperando que viesse.
Peguei uma mochila no armário da ela e coloquei algumas coisas sem fazer barulho, o brinquedo favorito dela, um casaco, meu carregador de celular e minha carteira. Minhas mãos estavam desajeitadas de tanto tremer, mas me forcei a focar. Se tivéssemos que fugir, eu queria poder agarrar a mochila e ir embora. Quando voltei para a janela, os homens ainda estavam lá. Um andava de um lado para o outro, nervoso, enquanto o outro se ajoelhava, mexendo em algo nas mãos. Meu estômago se revirou quando percebi que era um isqueiro. Apertei o celular mais forte contra a orelha e sussurrei: um deles está com um isqueiro. Por favor, diga que eles já estão chegando. A voz da atendente continuava firme, mas agora havia urgência nela: eles estão perto. Fique escondida. Não confronte os homens. Essa última ordem ecoou na minha cabeça. Parte de mim queria gritar para eles pararem, bater na janela e fazê-los correr, mas eu sabia que isso só colocaria ela e eu em risco ainda maior. Eles poderiam se desesperar e agir ainda mais rápido. Talvez até tentassem entrar na casa. Me forcei a ficar em silêncio, mesmo com cada nervo do meu corpo implorando para agir. Continuei agachada no escuro, segurando a cortina com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu corpo inteiro tremia, mas minha mente estava fixa em uma única coisa: proteger ela. Por um momento, pensei em acordá-la e sair escondidas pela porta dos fundos. Minha mente correu por essa possibilidade, mas então imaginei nós duas atravessando o quintal, vulneráveis, com aqueles homens a poucos metros de distância. Se eles nos vissem, eu não tinha ideia do que seriam capazes de fazer. Esse pensamento, sozinho, me manteve paralisada no lugar. Os minutos se arrastavam. O homem com o isqueiro abriu uma vez, depois fechou de novo, como se estivesse testando. A pequena faísca fez meu corpo inteiro estremecer. Sussurrei no telefone, quase sem conseguir segurar as lágrimas: por favor, eles vão fazer isso. Diga que a polícia já chegou. De repente, notei um movimento mais abaixo na rua. Faróis viraram a esquina em alta velocidade. Meu peito se encheu de esperança. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar à distância, ficando cada vez mais fortes enquanto se aproximavam. Alívio e medo se chocaram dentro de mim. A ajuda finalmente estava ali. Mas também era o momento em que tudo chegaria ao limite. Me pressionei contra a parede, o coração martelando. Eles chegaram, sussurrei no telefone. A polícia está aqui. A atendente confirmou, pedindo que eu continuasse escondida. Fiquei agachada, agarrando a mochila e rezando para que aqueles homens não fizessem nada impensado antes que os policiais os alcançassem. Aquele foi o momento mais longo da minha vida, esperar as luzes piscantes alcançarem a garagem, sem saber se eles iriam se desesperar e acender o isqueiro antes de serem pegos. E foi exatamente aí que percebi: a decisão que eu tinha tomado mais cedo, confiar no bilhete e pedir ajuda, em vez de ignorar o aviso, se tornou a linha tênue entre a segurança e a tragédia. As luzes vermelhas e azuis finalmente invadiram a rua, pintando as casas em cores irreais, como se eu tivesse entrado em um pesadelo do qual não podia acordar. Prendi a respiração quando as viaturas pararam bruscamente bem em frente à minha casa. O silêncio da noite se quebrou com o estrondo das portas batendo e os gritos de comando dos policiais: mãos para cima. Joguem isso no chão agora. Os dois homens congelaram por uma fração de segundo, seus corpos iluminados pelos faróis da viatura. Então tudo explodiu em caos. Um deles disparou em direção à lateral da casa, tentando escapar pelo caminho estreito entre as residências. O outro homem segurava o isqueiro, a mão trêmula como se não conseguisse decidir se fugia, lutava ou acendia a chama. Meu coração pareceu parar no peito. Aquela única decisão, se ele deslizasse o polegar e deixasse a faísca acender, poderia ter mudado minha vida inteira em um instante. Levei as duas mãos à boca, os olhos marejados de lágrimas enquanto observava da janela. Largue isso agora, um dos policiais gritou, a voz firme e autoritária. O homem hesitou. Por um segundo aterrorizante, achei que ele fosse acender. O isqueiro se abriu com um clique, a pequena faísca brilhando no escuro. Mas, antes que a chama pegasse, um dos oficiais o derrubou com força no chão. O isqueiro voou pela garagem, batendo inofensivamente no meio-fio. Meu corpo inteiro desabou em alívio, os joelhos quase não me sustentando. O outro homem não foi muito longe.
Os policiais correram atrás dele, lanternas balançando na escuridão. Ouvi o som pesado das botas no asfalto, seguido por gritos e o clique metálico inconfundível das algemas se fechando. Tudo terminou em menos de um minuto, mas parecia que eu tinha ficado sem respirar por horas. Encostei a testa no vidro, tremendo, e sussurrei um agradecimento a Deus. Então olhei para o fim da rua e vi uma figura parada na esquina, observando tudo. Era Mark, meu vizinho. Ele estava com os braços cruzados, o rosto tenso de preocupação. Mas, quando viu os homens dominados, soltou um suspiro visível. Foi nesse instante que percebi a verdade: ele tinha estado cuidando de mim o tempo todo. Afastei-me devagar da janela, peguei a mochila que tinha preparado para ela e subi as escadas. Ela ainda dormia profundamente, sem imaginar o caos que acontecia bem do lado de fora de sua janela. Acariciei seus cabelos e murmurei: "Você está segura, meu amor." "Está segura." Quando desci de volta, bateram à porta. Minhas pernas estavam fracas, mas ao abrir e ver o policial parado ali, senti uma onda de alívio impossível de descrever. "Senhora, agora está tudo bem", disse ele. "Nós os temos sob custódia. A senhora quer sair por um momento?" Assenti, ainda agarrada à alça da mochila como se fosse minha tábua de salvação. Quando pisei do lado de fora, o ar noturno me atingiu, frio e cortante. O cheiro de gasolina ainda impregnava a garagem, agora misturado ao forte odor de borracha dos pneus das viaturas. As luzes vermelhas e azuis ainda piscavam pelas casas. Vizinhos espiavam pelas janelas e portas. Policiais circulavam rapidamente pela cena. E então vi Mark novamente. Ele conversava com um dos policiais, o rosto pálido, mas sereno. Quando me notou, caminhou devagar em minha direção, como se não tivesse certeza de como eu reagiria. "Você está bem?" perguntou em voz baixa. Quis responder, mas minha garganta estava apertada. Apenas assenti, piscando para conter as lágrimas. "Como você soube?" Mark soltou um suspiro pesado. "Eu estava passeando com meu cachorro mais cedo. Cortei caminho pelo beco e ouvi aqueles caras conversando. Eles mencionaram seu carro, sua garagem. Não queria te assustar, mas também não podia deixar você estacionar lá. Não sabia se você me levaria a sério, mas torci para que sim." Fiquei olhando para ele, as mãos trêmulas. "Você nos salvou", sussurrei. Mark balançou a cabeça levemente. "Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Não podia simplesmente ficar parado e deixar acontecer." Poucos minutos depois, os policiais voltaram para me dar detalhes. Explicaram que os homens planejavam incendiar meu carro como uma espécie de vingança. Naquele momento, lembrei de um paciente que havia atendido no hospital algumas semanas antes. Ele tinha sido agressivo, furioso porque eu não quis quebrar o protocolo para lhe dar o que queria. Tinha me xingado e até me ameaçado baixinho enquanto a segurança o retirava. Os policiais acreditavam que aqueles homens estavam ligados a ele. A constatação fez meu estômago afundar. Eu nunca tinha imaginado que, apenas cumprindo meu trabalho e seguindo as regras, poderia colocar a mim e a minha filha em perigo. Ali, em meio às luzes piscantes, cercada por vizinhos cochichando nas varandas, senti-me exposta, mas também imensamente grata. Se não fosse o bilhete de Mark, aquele pequeno pedaço de papel enfiado debaixo da minha porta, a noite poderia ter terminado em chamas. Olhei para ele novamente. Estava parado em silêncio, quase como se não quisesse reconhecimento. Naquele instante, percebi que nunca mais poderia vê-lo da mesma forma. Ele não era apenas o homem quieto que vivia na dele. Ele era o motivo de minha filha e eu estarmos seguras. Quando os policiais levaram os homens algemados, a adrenalina finalmente começou a se esvair do meu corpo, deixando apenas o cansaço. Mas, no fundo, senti um forte alívio. O perigo tinha passado, e nós tínhamos sobrevivido àquela noite. Na manhã seguinte, o bairro parecia calmo de novo, como se nada tivesse acontecido. As luzes piscantes tinham sumido, as viaturas haviam ido embora, e a maioria dos vizinhos voltará às suas rotinas. Mas, para mim, nada parecia normal. Fiquei de pé na janela, tomando café, olhando para as manchas escuras deixadas na garagem, onde a gasolina havia penetrado no concreto. Era um lembrete de que o perigo tinha sido real, não apenas um pesadelo do qual eu poderia acordar.
Dentro de casa, o cheiro de café tomava a cozinha enquanto ela comia seu cereal na mesa, balançando as perninhas sob a cadeira. Ela cantarolava para si mesma, completamente alheia ao quão perto tínhamos chegado do desastre. Eu não conseguia parar de olhar para ela, nem de pensar em como aquela manhã poderia ter sido diferente se Mark não tivesse deslizado aquele bilhete pela minha porta. Se eu tivesse ignorado, se tivesse estacionado na garagem como sempre, talvez não estivéssemos ali, seguras e inteiras. Guardei os detalhes de ela. Ela era muito nova para entender o que quase havia acontecido. Quando perguntou sobre as luzes lá fora, respondi apenas que a polícia tinha ajudado alguém na noite passada e que agora estava tudo bem. Ela assentiu, satisfeita com a resposta, e voltou a comer. Eu agradeci por sua inocência. Mais tarde naquele dia, a polícia voltou para me dar uma atualização. Confirmaram o que haviam suspeitado na noite anterior: os homens estavam ligados ao paciente agressivo que eu tinha atendido no hospital semanas antes. Eles estavam procurando uma forma de se vingar de mim. Os oficiais explicaram que incendiar meu carro não era só uma questão de destruir propriedade. O fogo poderia ter se espalhado para minha casa, para o quarto de ela no andar de cima, para tudo que eu tinha construído para nós. Ouvir aquilo fez meu estômago revirar. Também me fez perceber como a linha entre a segurança e a tragédia é fina. Depois que os policiais foram embora, sentei no sofá em silêncio, encarando o bilhete que Mark havia me dado. Agora estava amassado de tanto ficar no meu bolso durante a noite, mas as palavras ainda estavam nítidas: não estacione na sua garagem hoje à noite. Por favor, confie em mim. Passei os dedos sobre a tinta e senti uma gratidão imensa. Naquela noite, finalmente criei coragem para ir até a casa ao lado e agradecer Mark como ele merecia. Ele estava sentado na varanda, regando uma fileira de plantas que mantinha perto do corrimão. Levantou os olhos quando me viu, quase hesitante, como se não tivesse certeza se eu realmente iria me aproximar. Eu nem sei o que dizer, falei. Se não fosse por você, não acho que ela e eu estaríamos seguras agora. Mark esboçou um pequeno sorriso, mas balançou a cabeça. Você não me deve nada. Só fiz o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, disse Mark. Assenti, mas ainda sentia o peso do que ele havia feito. Ele não apenas me alertou sobre um incômodo qualquer. Ele me deu a chance de proteger minha filha, de manter nossas vidas intactas. Esse tipo de bondade é raro. Naquela noite, depois de colocar ela na cama, fiquei acordada pensando em tudo o que tinha acontecido. Percebi como, tantas vezes, tomamos as coisas mais simples como garantidas: nossa casa, nossa rotina, nossa sensação de segurança. Acreditamos que nada de ruim vai acontecer só porque nunca aconteceu antes. Mas, em uma única noite, essa ilusão pode se despedaçar. Também pensei sobre confiança. Não é fácil confiar em alguém, especialmente quando não se conhece bem essa pessoa. Quando li aquele bilhete, minha primeira reação foi rir, ignorar. Mas algo me fez ouvir e essa decisão mudou tudo. Às vezes, a vida nos dá avisos que não fazem sentido naquele instante. E temos a escolha: ignorar ou agir. Eu tive sorte de ter escutado. Essa experiência mudou a forma como vejo meu bairro. Mudou a forma como vejo Mark. Ele ainda pode ser o homem quieto que prefere ficar na dele. Mas agora sei que também é alguém atento, que se importa com os outros, mesmo quando seria mais fácil ficar calado. Isso faz dele muito mais que um vizinho. Ele é alguém por quem sempre serei grata. Quanto a mim, carrego uma nova consciência. O perigo pode surgir quando menos esperamos, e a vida nem sempre nos dá tempo de nos preparar. Mas também carrego uma nova força: saber que fui capaz de proteger ela e mantê-la segura. Isso é o que mais importa. Agora, quando a coloco na cama à noite, demoro um pouco mais. Acaricio seu cabelo, beijo sua testa e lembro a mim mesma que cada dia ao lado dela é um presente. Se há uma coisa que quero deixar para você, é esta: preste atenção às pessoas ao seu redor. Às vezes, o menor gesto, o aviso mais silencioso, pode salvar uma vida. A minha foi salva por um simples pedaço de papel, deslizado por debaixo da porta, no momento certo. E, se você está assistindo a isso, obrigada por ouvir minha história. Não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Adoraria ouvir as suas histórias também.